bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou mostrar a atualização de maio da carteira internacional de investimentos. Lembrando que este conteúdo tem finalidade informativa e educacional e não deve ser levado como recomendação de investimento. É uma carteira real de investimentos e não uma carteira teórica, ela se encontra na corretora Avenue. Então, recapitulando para quem ainda não conhece a carteira e não viu os outros vídeos, existe toda uma metodologia de investimento que é usada para determinar onde essa carteira vai investir. Então, é uma carteira composta exclusivamente de ETFs, mas não é um tradicional buy and hold, que compra o ETF e segura ele para sempre. Tá? São 9 ETFs que representam ativos de classes diferentes. Então, o universo de investimentos é composto por 9 ETFs diferentes. Tá? Destes 9, todo mês apenas 3 entram na carteira. Então são usados dois critérios para determinar quais serão esses 3 ETFs. O primeiro critério é o retorno relativo em 3 e 6 meses. E o segundo critério é a volatilidade. Então, a gente pega os ETFs que tiveram o maior retorno nos últimos 6 meses, os maiores retornos nos últimos 3 meses e a menor volatilidade. É usada uma fórmula e você pega aqueles 3 primeiros que tiveram os melhores dados. Então aqui a lista de ETFs, esses aqui são os 5 primeiros, né? Então são ETFs, o SPLG que representa Large Caps, o VTWO que representa as Small Caps, o EFA que representa ações de países desenvolvidos, o EM que representa ações de países emergentes, o DBC que é o ETF de Commodities, o GLDM que representa o ouro, o VNQ que representa os REITs, o SPTL que representa os Treasuries de longo prazo e o SHAI que representa os Treasuries de curto prazo e é tido como ativo livre de risco. Então, no mês de abril, nós terminamos com esses 3 ETFs, o VTWO de Small Caps, o SPLG de Large Caps e o DBC, que é o ETF de Commodities. Para maio, houve uma troca, sai o VTWO de Small Caps e entra o VNQ de REITs. Então, uma vez observada qual a mudança que deve ser feita na carteira, a gente loga na corretora, então aqui já está a página principal, para fazer essa mudança. Então aqui, uma vez logado, a gente tem a atualização do portfólio, né? Lembrando que eu coloquei um pouco menos que $3.000 no início aí de setembro do ano passado e já temos aí quase $4.000. Então eu tenho uma carteira de ETFs e tem um pouquinho de saldo em dólares, que é o que sobra quando troca um pelo outro, sempre sobe um pouquinho, ou um dividendo que caiu, né? No caso desse mês não houve nenhum dividendo pago. Então aqui os 3 ETFs atuais, com seus respectivos preços, e do lado direito o lucro-prejuízo. Então fica bem claro que o VTWO de Small Caps teve uma alta bem importante, ele entrou na carteira, se não me engano, em novembro do ano passado e acumulou uma alta aí de quase 50%. Então, a primeira coisa que eu fiz foi enviar uma ordem de venda do ETF VTWO, no caso, $91,03. E logo em seguida eu fiz a compra de um valor semelhante do ETF VNQ, que é o ETF de REITs. Então foram 13 cotas aí desse ETF a $98,90. E aqui a recapitulação dos retornos do mês de abril. Tá? Então o SP500 subiu 5,24%, o índice Dow Jones 2,71%, a Nasdaq subiu 5,88% e a carteira subiu 4,97%. Então foi bem em linha aí com os principais índices, só o Dow Jones que acabou rendendo um pouquinho menos. E da carteira foi puxada tanto pelo S&P quanto pelo ETF de Commodities, né? O de Small Caps esse mês subiu um pouco menos, mas no fim a média foi muito boa. E aqui a evolução desde o início, né? Então final de agosto, começo de setembro. Então foi quando a carteira foi montada. Então ela rendeu negativo aí no primeiro mês, ficou estável aí em outubro de 2020 e depois foi só alta. Esse mês passado, março, também ela ficou bem estável, acabou caindo um pouquinho.
Então a carteira até o momento está uma alta acumulada de 31,21%, enquanto o SP500 está com uma alta acumulada de 19,45%. Então aqui tem os objetivos da carteira. O primeiro é aproveitar os movimentos de alta do mercado em várias classes de ativos. Então, justamente por investir em 9 classes de ativos diferentes, ela tende a pegar aqueles que estão subindo mais. Então você procura ativos diferentes que estejam em tendência de alta. O segundo é proteger em momentos de baixa do mercado. Então, quando há uma tendência de baixa e não há nenhum ativo retornando positivo, ele vai para o ativo livre de risco, uma parte da carteira ou a carteira toda, dependendo do comportamento do mercado. Então, existe uma estratégia de proteção. O rebalanceamento é mensal, ou seja, você só precisa olhar para ela uma vez por mês e não há necessidade de colocar mais dinheiro ou fazer algum outro tipo de coisa. É só vende o que foi determinado e compra o que foi determinado ou não muda nada. Tá? Então não tem muita análise a ser feita, é só seguir a estratégia. Então não é necessário avaliar empresas, não é necessário ver gráficos, não é necessário acompanhar resultado, nada. Tudo é automático. Você vê o que precisa comprar, o que precisa vender, compra e vende, desliga e só vê de novo no mês seguinte. Tá? Eu até acredito que no longo prazo ela talvez não deva manter esse rendimento muito acima do SP500, justamente porque vai existir momentos que a tendência de alta não vai estar tão clara, vai haver momentos que ele vai entrar na proteção e o mercado vai recuperar. Então, assim, o objetivo é alcançar o melhor risco-retorno. Então, uma carteira que, ela, além de ser diversificada em setores, ela tem mecanismos de proteção. Então, busca um bom retorno com um bom controle de risco. Então é isso, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos, deixe a sua opinião nos comentários e eu coloquei algumas informações adicionais na descrição do vídeo. Um grande abraço!